Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre máquinas térmicas e combustíveis. Espero que vocês tenham respondido a parada obrigatória e nós hoje vamos continuar e fechar o nosso primeiro módulo, tá? Então, o capítulo 1 já foi dado e o capítulo 2 também já foi dado. E a gente encerra hoje esse material. Então, a partir da próxima aula, nós vamos trabalhar com o módulo 2, capítulo 1. Bom, eu lembro que eu pedi para vocês fazerem a parada obrigatória das páginas 55, 56 e 57. Só que, analisando bem, não é viável fazer uma aula apenas com a página 59 e 60, porque são apenas 3 questões. Então, gasta-se um tempo, gasta-se um processo, né, de pesquisa que eu já posso incluir aqui. Se vocês não fizeram, aí vocês respondem até 57, pausa o vídeo, começa a fazer a página 59 e 60, depois assiste a correção, tá bom? Então, eu já incluí logo aqui pra gente fechar, porque a partir da página 60, na página 61, vocês já começam a fazer a parada obrigatória ou a parada complementar na página 61. Então, eu ia ter que gravar uma aula só para 3 questões. Eu já incluí aqui, tá ok? Então, vamos começar com a primeira questão, que na verdade é a questão número 11. Vale lembrar, sempre eu faço questão de lembrar, que eu considero aqui o material da rede Pitágoras, os direitos autorais, então eu não divulgo imagens da rede Pitágoras e nem as questões. Eu coloco as perguntas e pesquiso algumas imagens, tá ok? Bom, a primeira questão vem falando, na verdade a questão 11, vem falando que em muitas regiões do Brasil as locomotivas a vapor eram chamadas de Maria Fumaça, devido à nuvem espessa expelida pela sua chaminé. Então, seria mais ou menos essa imagem aí que vocês estão vendo. Que poluição é essa, meu povo? Pois é, como a Maria Fumaça produz energia para se locomover, então, a questão já traz aí uma dica, né? As locomotivas a vapor. Como é que acontece esse processo? Então, vai ter a fornalha, na fornalha tem o carvão, esse carvão é queimado, tá? E quando ele queima, ele vai aquecer uma água que tem dentro de um reservatório. Essa água vai sair do estado líquido para o estado gasoso, então, se é estado líquido para gasoso, é vapor. E esse vapor vai fazer uma pressão nos pistões, que vão movimentar a composição no cilindro e vai fazer com que essa máquina funcione. Então, a resposta é essa aí, tá? Na fornalha, o carvão é queimado, transferindo calor para a caldeira que aquece a água. A água sai do estado líquido para gasoso em forma de vapor. A expansão do gás desloca os pistões que movimentam a composição. Tranquilo? Passando para a próxima questão, questão número 12, na página 56. Em usinas geotérmicas, o solo é perfurado em regiões que possuem grandes volumes de água aquecida pelo calor do interior da Terra. Aí pergunta-se, né, vem falando, o vapor dessa água, a altíssima pressão, é tubulado e direcionado a turbinas. O movimento das turbinas aciona o gerador que produz energia elétrica. Ao final do processo, o vapor é redirecionado para o reservatório. A imagem a seguir, só um minutinho aqui, que eu ainda não passei para a questão 12. Pronto, agora. A imagem a seguir apresenta um esquema simplificado desse processo. Então, vem falando, né? Vem mostrando aí um esquema
que eu vou botar aqui pra vocês, que eu não achei idêntico. Ah, não, é idêntico, gente, é idêntico. Tem algumas palavrinhas, né? Tanque de flash, mas tem gerador, o carregamento, que no caso é energia elétrica, tem a turbina, camada de rochas, poço de injeção e poço de extração, tá trocado por poço de produção. Que aí a imagem não é igual do livro, mas é basicamente a mesma estrutura, tá? Então, vamos entender o que é geotérmica primeiro. Então, a geotérmica, ela vai ser a energia, né, que vem do calor proveniente da Terra. Então, temos aí uma produção de energia através do calor da Terra, né? Geo, terra, térmico, calor. Temperatura, tá? Tá perguntando assim: no processo acima, identifique o componente correspondente a uma máquina térmica. Justifique sua escolha. Então, nesse esquema aí, qual é o componente que faz o papel da máquina térmica? O que é máquina térmica? É quando transforma energia térmica, energia de calor, em outras fontes de energia, tá? Então, nesse caso aí, é a produção de energia elétrica, porque a gente está acendendo uma lâmpada. Então, energia elétrica que tá fazendo com que essa lâmpada fique acesa. E está vindo de onde? De uma usina geotérmica. Só que o que está acontecendo é que essa turbina, ela vai estar transformando... Deixa eu só deixar um negócio aqui rapidinho no computador. Só que essa turbina, ela vai estar funcionando nesse processo aí, tá? E o que vem a ser uma turbina Pro? Bom, a turbina, ela vai ser motor, tá? Que é composto de uma roda móvel, sobre qual é aplicada a energia de um fluido motor. Então, a água, o vapor, o gás, tá? Então, ela tá usando esses recursos para produzir energia. A resposta é essa aqui: máquina térmica transforma energia térmica em outras fontes de energia. Produção de energia elétrica em usinas geotérmicas. Então, esse componente é a turbina. Vejamos que está dizendo aqui, ó, na questão: o movimento das turbinas aciona o gerador que produz energia elétrica. Só que, antes está falando, o solo é perfurado em regiões, né, que é a usina geotérmica, que possui grandes volumes de água aquecido pelo calor do interior da terra. O vapor dessa água, a altíssima pressão, é tubulado e direcionado às turbinas. O movimento das turbinas. Então, a turbina pega esse vapor de água e faz acionar, tá, a produção de energia elétrica. Ok, gente? Próxima questão. Questão número 13. Deixa eu pegar meu slide aqui no computador. Pronto. Questão número 13. Vem falando assim: a geladeira, assim como a moringa, é resfriado pela evaporação de um líquido contido em seu interior. Aí, letra A. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês e vou deixar o link dessa imagem aqui nas referências, para vocês analisarem como é que ocorre o passo a passo do processo de resfriamento, tá? Como é que a geladeira funciona. Essa imagem está mais detalhada do que a imagem do vídeo anterior. Aí vocês dão uma olhadinha com calma no passo a passo. Mas o primeiro aqui, a questão letra A, está perguntando de onde o líquido usado pela geladeira retira o calor para evaporar. Esse calor é retirado do interior da geladeira. Quando nós colocamos algo que está em temperatura ambiente, esse calor, ele vai ser retirado do interior da geladeira e vai evaporar, tá? Então, esse líquido aí vem do interior da geladeira em forma de
vem do ar que está dentro da geladeira. Lembra que eu falei que o ar frio desce? Então, esse ar frio que tá aí, ele vai descer, tem um ciclo dentro da geladeira. Ele vai descer, esfriar, vai evaporar esse ar quente por esse filtro que vocês vão ver aí nessa imagem. Quando clicar, vai ficar maiorzinha e vocês vão pesquisar, tá? Letra B. Você conhece outras máquinas térmicas que transferem calor de uma região quente para uma região fria? Temos aí aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores e câmaras frigoríficas que vão fazer um processo igual ou semelhante, né? No caso do ar-condicionado, o ambiente vai estar, o quarto, a sala, enfim, vai estar com a temperatura, né? Vamos dizer assim, quente, vai estar ali o calor. Então, ele vai transformar esse calor em um ambiente mais frio, tá? Questão 14. Os primeiros automóveis surgiram por volta de 1769, quando carros movidos a vapor foram desenvolvidos para transportar pessoas. Hoje, a maioria dos automóveis apresentam motores a combustão interna, que utilizam combustíveis como álcool e gasolina para o seu funcionamento. Então, eu vou ter dois exemplos aqui. Não é esse, mas eu vou ter dois exemplos aqui no módulo. Um carro movido a vapor, utilizado no século XVII, e o carro movido, né, a gasolina, que é o de motor de combustão interna. Quais as diferenças entre o funcionamento dos dois automóveis apresentados na imagem acima? Bom, no carro a vapor é aquele mesmo processo que eu falei de máquina térmica, tá? Do processo de máquinas a vapor. Então, o carvão vai ser queimado, vai transferir o calor para a caldeira, que vai aquecer a água, vai sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, a expansão desse gás vai fazer uma pressão que vai movimentar os pistões. Tranquilo? E como ocorre nesse caso dos carros modernos, que é a questão interna da gasolina, vai acontecer da seguinte maneira: o carro a motor de combustão interna vai transformar a energia obtida pela queima de combustível em energia mecânica, por meio de etapas de admissão, compressão, explosão, expansão e exaustão. Ok? Aí, na página 57 e 58, um pedacinho da página 59, vem trazendo um novo conteúdo, que é novas máquinas e tecnologias e mudanças na sociedade, que, na verdade, é um dos temas da pesquisa que eu pedi para vocês. Na verdade, dividir essa pesquisa aí, né, em máquinas e tecnologias ou máquinas e sociedade. Então, eu acabei trazendo dois temas aí com esse conteúdo que está proposto no livro. Então, o que está falando aqui nesse conteúdo? Que vem falando do desenvolvimento das máquinas, né, a partir da Revolução Industrial, tudo aquilo que eu já falei na outra aula, né? Essa questão da substituição do homem pelas máquinas. Parece vantajoso para o homem, sim, ainda continua sendo, mas quando uma empresa substitui 10 homens por uma máquina que pode fazer esse trabalho, para esse homem é um prejuízo, tá? Mas para quem fabrica, quem produz, quem sabe trabalhar com a máquina, isso também é vantajoso. É um jogo, né? Que tem suas perdas e tem seus ganhos também. Aí, me falando da tecnologia, do acesso ao computador, internet, as invenções, né, criadas por projetos de pesquisa na faculdade, tá? Fala mais sobre o que aqui? É um texto bem assim, corrido. Fala da automação, que é o emprego de tecnologia para a realização de tarefas de controle de mecanismos e funções com o objetivo de otimizar processos produtivos. Então, vai utilizar a tecnologia, a gente vai ver já um exemplo aqui da questão,
vai usar a tecnologia para produzir mais, certo? Deixa eu ver mais o que me falando aqui. Sim, e nessa questão do avanço da tecnologia, das máquinas, enfim, cada vez foi preciso, né? E até hoje é preciso extrair recursos naturais para a produção de materiais. Por exemplo, temos os carros, né, que acabam aí consumindo, gastando recursos naturais para, assim como os combustíveis fósseis, para poder, né, a gente ter esse conforto de se locomover, enfim. E cada vez mais nós estamos buscando, né, alternativas para diminuir esse consumo de combustíveis fósseis e substituí-los por combustíveis biocombustíveis, né, que são os combustíveis que podem ser renovados e cultivados para esse propósito, assim como milho, cana-de-açúcar, etc. Então, são combustíveis mais eficientes. Está bem explicadinho, eu não vou ler aqui o texto para vocês, tá? Questão número 15. Dentro das questões, a gente vai discutir mais os conteúdos, tá bom? Então, na questão número 15, pergunta-se, acho que alguma coisa, não. Pergunta-se assim, a imagem a seguir a carroça, que era o meio de transporte predominante até o século XVIII, tá? Então, estamos vendo aí o mocinho na carroça, bem elegante, eu acho lindo. Gente, a carroça, né? Não é essa que tá na imagem aqui do vídeo, não. A imagem do módulo que eu tô falando, que eu acho bem chique. Aí, os desenvolvimentos tecnológicos, como a invenção do motor a vapor e depois do motor a combustão interna, modificaram radicalmente os meios de transporte utilizados. Cite um aspecto positivo e negativo representado por esse avanço tecnológico. Então, o meio de transporte eram as carroças, né? Até hoje, na nossa cidade, a gente vê alguém ainda transportando, utilizando a carroça, né? Fazendo do animal o motor que faz funcionar aí essa estrutura. Aí, tá dizendo assim, que antes tinha as carroças, depois veio a máquina, a invenção de motor a vapor, nós já explicamos que é a queima do carvão na fornalha, que aquece a água, transforma em vapor e gera uma pressão. Só que depois vieram o quê? Os motores a combustão interna, que são esses motores que usam álcool e gasolina. Então, tá perguntando qual o aspecto positivo e outro negativo representado por esse avanço tecnológico. Então, quais são as vantagens? Com um carro a motor combustão interna, né, a gente tem a vantagem de conseguir percorrer maiores distâncias. Então, na carroça a gente não tinha essa, digamos assim, essa facilidade. O transporte era mais demorado, os animais ficavam cansados, tinham que parar para alimentar, enfim. Transportar a maior quantidade de cargas, então tem que ter um limite, né? Embora várias pessoas não respeitem o peso adequado que o animal consiga suportar, mas tem que ter um limite de cargas. Já em um carro motor com combustão interna, não. E o conforto, né? Para quem está em cima de uma carroça ali, transportando, é meio complicado, né? Para a coluna, para as pernas, ficar mais exposto também. Então, o conforto em um carro moderno é muito melhor. E quais são as desvantagens desse sucesso aí que foi a produção de carro a motor de combustão interna? As vantagens, as desvantagens é que, na verdade, vai ocorrer um aumento na emissão, né? Então, na liberação, na produção de gases que são poluentes na atmosfera. E isso é uma luta constante para diminuir esses gases poluentes. Quanto mais faz a compra de veículos, quanto mais parcelas de veículos, mais pessoas têm acesso e mais poluímos o ambiente.
e a utilização de recursos não renováveis, combustíveis, tá? Então, petróleo aí vem sendo extraído, enfim. Então, são essas as desvantagens. Então, as desvantagens são mais lógicas, digamos assim, do que pessoais. Então, não tem uma desvantagem ter um carro, a não ser o gasto que tem com ele, enfim, mas os benefícios são, tá? Então, aí está as respostas. Vocês dão uma pausada no vídeo, analisa aí e responde. Questão número 16, estamos perto de acabar. Vem falando que na capital paulista aí, a prefeitura disponibilizou Wi-Fi em locais públicos com grande circulação de pessoas, com parques, né, como parques e praças. Atualmente, 120 locais públicos têm atendimento ao Wi-Fi livre em São Paulo. Né? Esse Wi-Fi que a gente paga, que a gente precisa e tanto necessita. Atualmente, em locais públicos e privados existem pontos de internet sem fio. Como essa tecnologia impacta o seu cotidiano? Então, o que a gente pode analisar aqui é que a internet está presente no nosso dia a dia como veículo de comunicação, vai fornecer entretenimento como jogos, vídeos, além de ferramenta de pesquisa e estudo. A letra B, a democratização, né, quais são as vantagens de sua utilização? A democratização do acesso à internet, a economia com a produção de cabos e fios, a possibilidade de locomoção com aparelhos conectados gratuitamente. Questão 17. Mostram duas imagens, que é a comparação do processo de produção de automóveis em épocas distintas, e pede para comparar e identificar a tecnologia que diferencia os dois processos representados. Essa tecnologia aumentou a eficiência do processo produtivo? Sim, né? Então, imagine quantos homens eram necessários para produzir veículos e hoje máquinas, né? Que podem aí substituir esses braços mecânicos que nós chamamos, produzir mais e sendo aí em várias plantas industriais, né, como o setor agropecuário, atacado e varejo. Então, sim, é benéfico para a produção, aumenta o tempo e benefício. Tranquilo? As respostas de hoje são essas. Nós fechamos aqui o nosso módulo, respondemos até a questão 17. Tenham um bom fim de semana, tá? Corrijam direitinho, não esqueçam o trabalho, façam sem pressa e até a próxima semana aí, o final da próxima semana, estarei enviando a avaliação. E aí explico direitinho para vocês como é que vocês vão fazer, responder e entregar. Tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Obedeçam papai e mamãe, seus responsáveis, enfim. E até a próxima aula. Tchau!